E aí pessoal, vamos continuar falando hoje sobre o teorema fundamental do cálculo. Embora eu já tenha apresentado as duas partes do teorema fundamental do cálculo no vídeo anterior, é nesse vídeo que eu vou realmente dar exemplos, né, da segunda parte do teorema fundamental do cálculo, que é a parte que a gente mais vai utilizar. A gente até nem vai ficar falando pelo teorema fundamental do cálculo, pelo teorema fundamental do cálculo. Quase que isso vai virar a definição de integral definida, né, de tanto que a gente vai usar. Tá certo? Lembra que a definição de integral definida tem um limite do somatório de f de x e dx, né? E aí é uma definição um pouco difícil de realmente calcular usando apenas a definição, e o teorema fundamental do cálculo é que vai auxiliar a gente nesse cálculo de integrais, de maneira que vai ficar tão natural que na cabeça da gente, né? Praticamente é assim que se define integral definida, tá bom, pessoal? Então vamos lá, rever primeiro essa segunda parte do teorema fundamental do cálculo e depois ir para os exemplos, tá bom? Vamos lá. Bem, então vamos lá, pessoal. Então na aula passada a gente viu sobre as duas partes, né? Eu enunciei, né, o teorema todo, né, embora que só nesse vídeo que eu vou fazer exemplo da segunda parte, tá bom? A segunda parte diz o seguinte, que a integral de a até b de f de x dx é igual a f de b menos f de a, onde essa f é qualquer primitiva da f', ou seja, a f é uma função que quando você deriva da f', tá certo? Então é uma primitiva qualquer, tá? Arbitrária, qualquer uma, tá? Qualquer uma vai funcionar aqui no meu teorema. Lembrando que a hipótese para que o teorema fundamental do cálculo funcione é que a f seja contínua no intervalo fechado de a até b. Eu estou frisando isso porque a gente vai ver que quando isso falha, a gente não pode aplicar o teorema fundamental do cálculo e vai dar errado, tá bom? Quando a função não é contínua no intervalo. Isso aí foi o que a gente viu na aula passada. E aí vamos lá para, né, para os exemplos, tá? Então a gente viu algumas aulas, no início aqui, né, algumas aulas atrás, o conceito de primitiva, de antiderivada. Eu já até incluí o conceito de integral indefinida, que o livro do Stuart só faz depois desse teorema fundamental do cálculo. E aí, nessa coisa de já ter visto sobre primitivas ou antiderivadas, eu já dei uma tabela de primitivas. Por exemplo, né, a gente viu antes, eu vou botar aqui de lilás, a integral de x elevado, a integral indefinida, né, uma primitiva para essa função aqui, né, a integral indefinida para isso é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante k, beleza? Por quê? X elevado a n mais 1 sobre n mais 1 é uma primitiva para x elevado a n. Claro que aqui eu estou considerando o n diferente de menos 1, né? Tá bom? Então, por exemplo, certo? Isso a gente já viu antes, ok? Isso aqui é o meu rascunho, ok? Então, como é que a gente faz isso aqui, tá bom? Eita, que eu baguncei tudo aqui. Então, como é que a gente faz essa conta aqui? Então, vamos lá. Eu sei que uma primitiva para x ao quadrado por essa regrinha aqui, uma primitiva para x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Isso é uma primitiva para x ao quadrado. Precisa da constante? Não, porque pelo teorema fundamental do cálculo, é uma primitiva, qualquer uma. Né? X ao cubo sobre 3 é uma primitiva de x ao quadrado? Sim. Por quê? Quando eu derivo x ao cubo sobre 3, dá justamente o x ao quadrado. Então, a integral de 0 até 1 de x ao quadrado dx é eu pegar essa primitiva x ao cubo sobre 3, né, e fazer a diferença, né, desse f de 1 menos f de 0. Né? Lembra que eu falei na anotação na aula passada? Eu faço essa barra vertical e boto aqui os limites de integração. Isso representa o quê? Eu vou botar o limite superior, aplicar nessa função que ficaria 1 ao cubo sobre 3 menos a função aplicada no limite inferior. No caso que eu estou dizendo, a primitiva aplicada no limite inferior, que está 0 ao cubo sobre 3, tá? 1 ao cubo é 1 sobre 3 dá 1 sobre 3,
tá? E 0 ao cubo dá 0, então a resposta é 1 sobre 3. Ficou um pouco meio bagunçado por causa do meu rascunho aqui do lado, tá? Espero que vocês tenham entendido. Mas vamos continuar, ok? E aí eu já vou usar também propriedades da integral que a gente viu na aula, há 2 aulas atrás, se eu não me engano, tá? Por exemplo, a gente viu que a integral da soma é a soma das integrais, a integral da diferença, da subtração, é a subtração das integrais. Isso eu vou usar aqui agora, tá? Bem, depois a gente vai fazer tão mais direto que nem precisa ficar usando essas regras, tá bom? Tá certo? Então, por exemplo, eu vou dividir isso aqui na subtração das integrais. Eu tenho que calcular a integral de 0 até 2, de x ao cubo menos 1 dx. Então, eu vou calcular a integral de 0 até 2, e aí eu posso dividir. Isso aqui é a integral de uma subtração. Eu posso transferir isso para a subtração das integrais, tá certo? 1 dx. Depois eu vou fazer tão direto que eu nem vou ficar separando assim não, eu já vou fazer direto. Pela mesma regra que a gente viu anteriormente, que é essa daqui, ó, quem é uma antiderivada ou uma primitiva para x ao cubo? Uma primitiva para x ao cubo é x à quarta sobre 4. Menos, olha pessoal, eu poderia botar uma barra aqui e botar de 0 até 2. Eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque depois eu tenho que botar outra barra para outra integral e vai funcionar do mesmo jeito. Eu vou botar uma barra só para os dois. Qual é uma primitiva para 1? Uma primitiva para 1 é x, né? A derivada de x é 1. Tá? E aí, por isso que eu estou dizendo, pessoal, eu vou botar uma barra só para essas duas coisas, tá? Às vezes a gente usa, em vez de uma barra, um colchetes assim. Eu até gosto mais do colchetes. Eu aprendi assim, na verdade, tá? Com colchetes. E isso dá quanto? Aplico 2 nessa antiderivada, nessa primitiva, dá quanto? 2 elevado a 4 sobre 4 menos 2 menos, né? Aplica agora o zero, que é o limite inferior aqui embaixo, que é 0 elevado a 4 menos 4 menos 0, que daria, né, mais 0. Como é 0 também nem importa tanto. Mas é porque aqui já tinha um menos x. Aí quando eu vou aplicar embaixo vai ficar menos x, né, que daria mais x. Nesse caso com x igual a 0. Isso dá quanto? 2 elevado a 4. Na verdade, 2 elevado a 4 dividido por 4. 2 elevado a 4 é 16. Dividido por 4 dá 4. Menos 2. Né? E aí as outras duas coisas são 0, o resultado para isso é 2, tá? Bem, e aí essa daqui é até mais simples, assim, eu não preciso nem usar o teorema fundamental do cálculo se eu não quiser. Porque tem um teorema, uma das propriedades que a gente viu na aula passada, vou botar de roxo para a gente relembrar, mas eu posso também usar o teorema fundamental do cálculo, tá? Mas eu vou fazer dos dois jeitos que vocês vão ver. Se eu tenho a integral de uma constante, né, de a até b, a integral de c de x, é c b menos a, certo? A gente viu isso na aula passada. Então eu já sei que a resposta para isso é 7 vezes 3 menos 1. Né? No caso, 7 vezes 2, que dá 14. E veja que eu estou usando só a propriedade da aula passada. Tá, mas Clécio, e se eu quiser fazer de outro jeito? Se você quiser fazer de outro jeito, tá? Então, outra solução, que talvez seja o que a gente mais vai usar, mas na verdade, quando é constante, a gente vai fazer sempre meio direto. A integral de 1 até 3 de 7 dx, né? Uma antiderivada para o 7, usando a mesma regra lá, para aquela potência, é 7x, né? Porque você tem uma constante c, uma antiderivada para c é cx, porque a derivada disso dá c. Então, uma antiderivada para 7 é 7x, né? Você deriva 7x e isso dá 7. E aí eu uso aqui, né, no caso, o teorema fundamental do cálculo. Opa, eu errei aqui, tá? Seria 7x, né? E aí eu vou aplicar nos limites de integração 3 e 1. Nesse caso vai ficar 7 vezes 3, que é o limite superior, menos 7 vezes 1, que é o limite inferior. Né? Isso aqui dá 21 menos 7, que dá 14. Obviamente o mesmo resultado do anterior, porque senão alguma coisa estaria errada. E provavelmente não seria o teorema, seria aquele que está escrevendo e falando para vocês, tá? Então vamos lá. E como é que eu faço aqui agora a integral de menos 1 até 1 da raiz cúbica de t dt? Isso aqui é igual a
Olha, preste atenção, eu vou deixar essa função com uma cara mais apresentável, digamos assim, tá? Porque de uma cara, na verdade, eu saiba calcular a antiderivada. Raiz cúbica de t, né, eu posso escrever isso como t elevado a 1/3. E por que eu faço isso? Porque eu sei calcular as antiderivadas de funções x elevado a n. Tá? Então, sei calcular a antiderivada de t elevado a 1/3, sei. Como é isso? A antiderivada de t elevado a 1/3 é t elevado a 1/3 mais 1 sobre essa mesma potência que está aí, 1/3 mais 1. Tá? Isso é uma antiderivada. Ah, Clécio, eu preciso da constante nesse caso. Quando você está calculando integral definida, não precisa da constante. Você precisa da constante quando está calculando integral indefinida. E não esqueça da constante quando estiver calculando integral indefinida, tá? E aí, ó, só para melhorar, 1/3 mais 1 dá 4/3, né? Então, isso é t elevado a 4/3 sobre 4/3. Antes de eu aplicar aqui, né, os limites, e aí só lembrando, pessoal, eu tenho 4/3, essa fração está no denominador, então eu posso passar ela multiplicando, só que invertida, ou seja, eu tenho 4/3 no numerador, eu posso passar ela multiplicando como 3/4, tá, para cima. Então falando nos termos bem natural, para cima, né, bem informal, mas para ver se, né, fica mais fácil de entender. Ok? Isso aqui é igual a quanto? Agora sim eu já posso aplicar, né, tranquilamente, tá? Eu tenho 3/4 que vai ficar multiplicando todo mundo, e aí eu vou botar entre colchetes aqui, ou entre parênteses, tanto faz, tá? 3/4 vai ficar multiplicando, que é uma constante aqui. Eu aplico 1 na função, fica 1 elevado a 4/3 menos, né? Menos aplicado na parte inferior, que dá menos 1 elevado a 4/3. Beleza? 1 elevado a 4/3 dá quanto? E agora, pessoal? 1 elevado a 4/3 dá quanto? Lembra, 1 elevado a 4/3 é a raiz cúbica de 1 elevado a 4, pessoal. Certo? Menos, preste atenção, tá? Lembra que o que está no denominador da potência vai ficar aqui a potência da raiz. E o que está no numerador da potência fica a potência do número dentro da raiz. Menos a raiz cúbica de menos 1 elevado a 4. Epa, aqui esqueceu um 4 aqui também. Certo? E aí, claro, 1 elevado a 4 é 1, raiz cúbica de 1 é 1. 1 elevado a qualquer número é 1, né? Eu só esqueci desse detalhe. 1 elevado a qualquer número é 1. Então, 1 elevado a 4/3 é 1. É que a gente às vezes esquece, tá, pessoal? Do mais simples, foi mal. Então, claro, né? Mas, claro que vai dar 1 de qualquer forma, né? 1 elevado a 4/3 é 1, tá, pessoal? De qualquer forma, o que eu estava dizendo aqui é 1 elevado a 4 dá 1, raiz cúbica de 1 é 1. Mas é óbvio, 1 elevado a qualquer número é 1. Tá? Mas pelo menos vai servir para a segunda parte, tá? Vai servir para a segunda parte. Por quê? Preste atenção. Aqui vai ficar quanto? Olha, menos 1 elevado a 4, menos 1 elevado a 4 é 1. Menos 1 elevado a 4 é 1 porque 4 é uma potência par. 4 é um número par. Então, menos 1 elevado a 4 é 1. Raiz cúbica de 1 é 1. Então, essa segunda parte aqui, né? Então, menos 1 elevado a 4/3 é 1. Beleza? E agora, né, não tem jeito, deu zero essa minha integral aí. Tá? Mas a gente vai ver porque a função raiz cúbica é uma função ímpar, e se eu integro de menos a uma função ímpar, isso tem que dar zero. Porque numa parte eu vou ter uma área positiva, na outra eu vou ter uma região com a mesma área, só que uma integral negativa. Né? A integral que é positiva, tá? A câmera parou, eu vou continuar falando mesmo assim, tá, pessoal? Deve ter descarregado. E aí a gente vai ver depois que essa propriedade vale mais no geral. Eu já sabia que isso ia dar zero. É isso que eu quero dizer, porque a função raiz cúbica de t é uma função ímpar e eu estou integrando de menos 1 a 1, né? Isso valeria mesmo para qualquer... Se fosse de menos a, isso daria zero, porque a função é ímpar. É isso que eu quero dizer, tá? E aí vamos lá, agora um pouquinho mais difícil, tá? A gente já fez naquela parte de antiderivada, de primitivas, coisas desse tipo, ok?
E como é que a gente calcula aqui? O mais difícil é achar uma antiderivada para e elevado a menos 2x. Depois, pessoal, a gente vai ver técnicas de integração. Então agora eu vou meio que dizer, olha, uma antiderivada para essa é isso. Olha vídeos atrás que a gente fez uma conta parecida, eu não me lembro se era menos 2x ou se era 2x, não importa qual era a constante que estava lá em cima. A ideia é a mesma, acho que é uns 2 vídeos atrás, quando eu fiz uns exemplos é o terceiro vídeo, certo? Então, eu vou aqui já dizer quem é a antiderivada de e elevado a menos 2x, tá? Para ser mais rápido, e depois a gente vai ver técnicas de integração, e aí a gente faz com mais tranquilidade por que é isso, tá? Porque como é que eu cheguei nessa daqui, tá? O que acontece é o seguinte, olha, uma antiderivada para isso, eu vou botar aqui do lado, é isso aqui, olha. Vamos ver se não é. Quando eu derivo isso, pela regra da cadeia, isso dá quanto? Veja que o menos meio vai continuar aí embaixo, beleza? Menos meio vai continuar aí embaixo, tá? Desculpe, menos 2 vai continuar no denominador, tá? A derivada de e elevado a menos 2x é ela mesma, pela regra da cadeia, vezes a derivada do que está dentro. Só que a derivada do que está dentro é 2x, né? A derivada, o que está dentro é menos 2x, a derivada de menos 2x é menos 2, tá? Eu me desconcentrei aqui um pouco. E aí eu posso cancelar esse com esse e vai dar exatamente o menos não, é elevado a menos 2x. Eu me desconcentrei aqui um pouco, tá, pessoal? Então, concluindo, o que eu quero dizer é o seguinte, a antiderivada, uma antiderivada para e elevado a menos 2x é elevado a menos 2x dividido por menos 2. Tá? Isso é uma antiderivada para e elevado a menos 2x. A gente vai ver depois regras de integração, né? E aí a gente vai ver como é que a gente faria isso. Essa daqui é a regra mais simples, a regra da substituição. Então eu aplico no zero, beleza? Vai ficar e elevado a 0 sobre menos 2 menos e elevado a menos 1, tá? E elevado a menos 2 vezes menos 1, menos 2 vezes menos 1 dá 2 sobre menos 2, beleza? Tranquilo? Tá? E elevado a 0 dá 1, e aqui vai ficar menos meio, porque dá 1 sobre menos 2, então menos meio. E aí, olha, esse menos aqui com esse menos dá mais, tá? Dividido por 2 é elevado a 2, beleza? Então, só para deixar um pouquinho mais bonito, é ao quadrado menos 1 sobre 2, tá? Só para deixar um pouquinho mais bonito. Não estaria errado se eu parasse antes, não. Desculpe, eu me desconcentrei aqui um pouco, tá, pessoal? Vamos lá continuar. Determine agora a área da região situada abaixo do gráfico da função f de x igual a x ao cubo, acima do eixo x, e entre as retas verticais x igual a 0 e x ao quadrado. Bem, vamos só desenhar aqui, para a gente ver o que é que a gente está querendo, o que é que a questão está querendo. Vamos dizer aqui que aqui seja o 2, tá? Vai bater em algum ponto por aqui, tá? E eu tenho aqui o x0. Aqui é a função y igual a x ao cubo. E o que é que a gente quer calcular? A gente quer calcular a área que está abaixo do gráfico, acima do eixo x e entre as retas verticais x igual a 0, que é o eixo y, e x igual a 2, beleza? Então, basicamente, o que a gente quer calcular é a área dessa região que eu estou pintando aqui demais, né? De lilás, tá certo? A gente quer calcular essa área. Mas aí a gente já sabe que quando a função é positiva, entre A e B, a área que está abaixo do gráfico dela é justamente a integral dela, entre A e B. Nesse caso, o A é 0 e o B é 2, tá? Então, o que a gente sabe, né, da definição de área e de integral é que sabemos que a área desejada pode ser calculada como segue. Veja. Então, a área que aqui em questão nada mais é do que a integral de 0 até 2, que é justamente, né, o x que eu estou limitando, né, o menor x aqui é o 0 até o x igual a 2. E
da integral da função, que nesse caso é x ao cubo, dx, beleza? Então, por definição de área de integral definida, a área de uma função, a área de uma região limitada abaixo do gráfico de uma função positiva, a área é justamente a integral definida, né? Com esses limites aqui de integração dados limitados ali já pela região, tá certo? E aí, como é que a gente calcula essa integral? Bem, aí a gente já usa a regrinha, né, o teorema fundamental do cálculo, e a regra da antiderivada de x ao cubo. A antiderivada de x ao cubo é x à quarta sobre 4, né? Isso aqui é aplicado de 0 até 2, então eu aplico no 2 dá quanto? 2 a 4 sobre 4 menos 0 a 4 sobre 4. Né? 2 a quarta dá 16 sobre 4 dá 4, menos 0. E aí essa é a área que a gente estava querendo calcular. Bem, e aí o último exemplo, pessoal, dessa aula de hoje, que já está ficando um pouco comprida, determine o erro aí dessa minha conta, que aparentemente não tem erro nenhum, mas a gente vai ver que tem um erro. Tá, por que aparentemente não tem erro nenhum e aí eu quero que vocês determinem qual é? Veja, eu estou integrando de menos 1 até 3 a função 1 sobre x ao quadrado dx. Né? Eu quero calcular a integral de menos 1 até 3, 1 sobre x ao quadrado dx. 1 sobre x ao quadrado é x elevado a menos 2, certo? Né? Porque eu estou com x ao quadrado no denominador, eu posso passar isso para o numerador, só que mudando o sinal do expoente. Então, isso é igual à integral de menos 1 até 3, x a menos 2, dx, beleza? Usando a regra da potência lá para as primitivas, ou seja, para as antiderivadas, uma primitiva para x elevado a menos 2 é x elevado a menos 1 sobre menos 1, tá? Isso é verdade, é só você derivar aqui que você vai chegar justamente. X elevado a menos 1 sobre menos 1, quando você deriva isso, dá justamente x elevado a menos 2. Então, x elevado a menos 1 sobre menos 1 é uma primitiva de x elevado a menos 2. Antes de aplicar aqui os limites, eu só vou melhorar a cara aqui. X elevado, eu tenho um menos 1 que eu vou botar para cima, tá? O sinal, na verdade, não importa se está em cima ou embaixo. E x elevado a menos 1 nada mais é do que 1 sobre x. Agora sim eu aplico, né, os limites de integração, e aí vai ficar menos 1/3, né? Menos 1/3, que eu apliquei no 3, menos 1/3, né? Aí vai ficar mais 1 sobre menos 1, mais 1 sobre menos 1, só que 1 sobre menos 1 é menos 1, então fica menos 1. Então tem menos 1/3, menos 1, isso dá menos 4/3. Bem, eu já bato o olho e já penso, porra, isso aí tem alguma coisa errada. Por quê? Por quê? Presta atenção aqui, minha gente. Se eu desenhar o gráfico, vocês vão entender, vocês acham que vocês vão perceber qual é o erro. Mas eu não vou dizer ainda de cara qual é o erro. Vamos tentar esboçar o gráfico de x ao quadrado, como ela é, uma coisa assim, né? Pro lado de cá assim, pro lado de cá assim. X ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado, é o gráfico de 1 sobre x ao quadrado. 1 sobre x ao quadrado é sempre, pessoal, maior ou igual a zero. Concorda comigo? 1 sobre x ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. Eu não deveria ter esboçado o gráfico antes, porque vocês já devem perceber qual é o erro. 1 sobre x ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. E pela propriedade que a gente viu antes, deveríamos ter integral de menos 1 até 3 de 1 sobre x ao quadrado dx maior ou igual a zero. Isso foi uma propriedade que a gente viu há 2 aulas atrás, naquela parte de propriedades da integral definida. Se uma função é maior ou igual a zero, então a integral dela deve ser maior ou igual a zero. 1 sobre x ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. Então a integral deveria ser maior ou igual a zero. Só que dá menos 4, pela minha conta ali, que tem um erro, né? Deu menos 4/3, que é negativo e obviamente não poderia dar um número negativo essa integral. Mas na verdade é porque tem um problema aí, onde veja, do jeito que eu falei, realmente eu não falei nada errado. Por que não falei nada errado? Porque, assim, tudo que eu pulei o erro, eu não falei assim. Por exemplo, eu não falei que o erro foi aplicar erradamente ou erroneamente o teorema fundamental do cálculo. Eu não poderia, nesse caso, aplicar o teorema fundamental do cálculo e eu apliquei ainda assim. Então eu não falei nada errado porque eu não disse, aplicando o teorema fundamental do cálculo. Eu não falei isso, então eu não falei nada errado.
certo? Mas assim, eu fiz uma coisa errada. Nesse momento aqui, nessa igualdade aqui tem um erro. Eu não poderia aqui aplicar o teorema fundamental do cálculo. Por que eu não poderia aplicar o teorema fundamental do cálculo aqui? Porque, por hipótese, essa função aqui, que é a função 1 sobre x ao quadrado, ela deveria ser contínua no intervalo que eu estou integrando. Nesse caso, eu estou integrando, sei lá, de menos 1 até, vamos botar aqui assim, até 3, beleza? Ela é contínua nesse intervalo para eu poder usar o teorema fundamental do cálculo? Não. No zero ela tem uma descontinuidade infinita, tá? E na verdade essa integral, ela não existe, porque, na verdade assim, essa integral não existe, e do jeito que a gente definiu o integral, na verdade a gente só pode, até o momento, calcular a integral de funções limitadas. Essa função é ilimitada, então até o momento a gente nem discutiu sobre integral de funções que não são limitadas, tá? Então essa integral aí não existe, tá? E o problema dela foi essa descontinuidade do tipo infinito, tá certo, pessoal? Depois a gente vai ver um outro conceito de integral, que é a integral imprópria, que às vezes engloba casos, né, que tem integrais com descontinuidades assim, de funções com descontinuidades assim, né, mais ou menos desse jeito, tá? Mas essa integral aí não existe, e o erro está em aplicar o teorema fundamental do cálculo, a função não sendo contínua, tá certo, pessoal? Bem, o vídeo ficou longo, mas não é assim mesmo, tá? Compartilha esse vídeo com seus colegas da turma, tá bom, pessoal? E na próxima aula a gente continua aí já com as técnicas de integração, tá certo, pessoal? Então até a próxima.